Imagine olhar para o espelho e saber quem você é. Superar o seu passado, entender suas emoções, agradecer todos que estiveram com você nessa jornada. Viu? Não sou coisa de louco. Prazer, eu sou a terapia. Vamos lá, vamos falar sobre o sentimento de culpa, né? O que é o sentimento, da onde que ele provém, né? Então, a psicanálise vai explicar para você, com estudos feitos por Freud. Então, vamos lá? Bom, sentimento de culpa. De acordo com as afirmações clássicas de Freud, o sentimento de culpa, ele é o resultado de uma tensão que ocorre entre o ego e o superego, que se manifesta ali como uma necessidade constante de castigo. Freud escreveu um artigo, né, que é o mal-estar da civilização, que depois nós vamos falar sobre a civilização, onde ele adotou ali um ponto de vista de que a inclinação para a agressão, ela constitui no homem como uma disposição instintiva e original. Por quê? Ele se torna ali autossubsistente, considerando ali o maior impedimento à civilização, né? O natural instinto agressivo do homem, a hostilidade de cada um contra todos e de todos contra um, ele se opõe a esse programa dessa civilização. Então, tendo assim vencido a sua anterior relutância em aceitar um instinto agressivo que está independente da libido. Então, após postular a existência de um instinto de morte, Freud ele passa a se indagar quais seriam os meios que a civilização utiliza para inibir a agressividade que se lhe opõe. Então, ele concluiu que a agressividade ela é algo que ela é introjetada, é algo que ela é internalizada e depois ela é exteriorizada, ela é enviada de volta para o lugar de onde proveio, ou seja, dirigida ao próprio ego. Então ela começa aí, ela é assumida por uma parte do ego que se coloca contra o resto ali, que seria o superego, e que, sob uma forma de consciência, ele está pronto para pôr em ação contra o ego. É uma briga, ego e superego. Um joga, o outro rebate, outro joga, e essa mesma agressividade, cada vez ela se torna mais rude, né? A mais rude que o ego ali teria gostado de satisfazer sobre os outros indivíduos. A gente sempre exterioriza no outro. Então, depois que acontece esse ato, surge ali então o sentimento de culpa, que é a expressão desta tensão entre o ego e o superego. Mas qual é a origem do mesmo? Então, dizer que uma pessoa se sente culpada quando faz algo que sabe que é mal, não é uma resposta adequada à questão, já que ela pode encarar-se como culpada quando apenas identificou em si uma, uma mesma, ou seja, uma intenção de fazer uma coisa mal. Então, ela já se sente culpada só de pensar em fazer alguma coisa má. Então, ocorre então que o Freud, né, ele pergunta ali que por que a intenção ela é considerada equivalente ao ato? Não tem aí um provérbio que fala que de boa intenção o inferno está cheio? Então, o Freud mais ou menos pegou essa pergunta, né, essa afirmação e fez essa pergunta, né? Por que a intenção ela é considerada equivalente ao ato? Então, ambos os casos, né, pressupõem que já tenha sido reconhecido ali no nosso inconsciente o que é mal e irrepreensível, considerando ali descartada a hipótese de que exista uma capacidade natural de distinguir aquilo que é bom e aquilo que é mal. E levando em consideração que o mal, frequentemente,
ele não é assim prejudicial ou perigoso para o ego. Para o ego, podendo ali, ao contrário, ser algo desejável pelo ego e para ele ali algo prazeroso. Então, é necessário postular a ação de uma influência estranha que decide o que deve ser chamado de bom e o que deve ser chamado de mal. Então, Freud argumentou ali que, inicialmente, o mal é tudo aquilo que, com a perda do amor, nos faz nos sentir ameaçado. O amor, a proteção. E isso também está aí essa razão porque faz tão pouca diferença, já que se tenha feito uma coisa má ou apenas pensado em fazer. Em qualquer dos casos, o perigo ele só se instaura se quando uma autoridade descobre que a pessoa fez aquela coisa má. Então, em ambos situações, a autoridade, ela se comporta da mesma maneira. Quem seria a autoridade? Superego. Então, por que a pessoa ela se submete a influências estranhas que decide o que deve ser chamado de bom ou de mal? Então, ali no desamparo, né, que está ali a dependência, uma dependência em relação a outras pessoas. A dependência de um amor, a dependência, mesmo que seja um relacionamento tóxico. Aqui na psicanálise, nós vamos buscar o motivo dessa dependência, desse desamparo. Se nós perdemos ali o amor de uma outra pessoa da qual nós dependemos, nós deixamos de ficar protegidos de uma série de perigos e ainda ficamos expostos ao perigo de que essa pessoa mais forte que nos controle mostre a sua superioridade sobre uma forma de punição. Os relacionamentos tóxicos, né? Nós vemos aí, por exemplo, a delegacia da mulher, como ela está cheia ali de denúncias e depois a mulher vai lá e retira, porque ela não consegue, né? Ou homens também, dentro de um relacionamento tóxico. Há essa etapa, né, que o sentimento de culpa é apenas uma ansiedade social, ou seja, um medo da perda do amor. A evitação do mal, ele vincula-se. Então, ao medo de ser ali descoberto por essa autoridade externa. Então, aí começa a ocorrer ali uma grande mudança quando a autoridade ela é internalizada através do estabelecimento de um superego. Então, Freud assinalou ali que com a instauração do superego, que evidentemente ela é algo gradativo, e também com a influência e força do mesmo, é chegado ali um momento em que se pode realmente falar de consciência ou sentimento de culpa. Então, observando que nesse ponto também o medo de ser descoberto, ele se dissolve. Além disso, a distinção entre fazer algo mal e desejar fazer, né, desaparece completamente, já que nada pode ser escondido do superego, nem os nossos pensamentos mais íntimos, mais cabeludo. O superego aqui, ele assume a sua característica sádica, de punição, ele atormenta o ego, tipo um ego pecador, com o mesmo sentimento dessa ansiedade. O que é a ansiedade? É o medo do que vai acontecer. É o medo de dar o primeiro passo, o medo que o que pode ser o meu futuro. Aquela ansiedade, aquele medo com o que está por vir. Então, há um outro estágio onde a consciência ela passa a apresentar uma característica, vamos dizer assim, paradoxal, que quanto mais virtuoso é um homem, mais severo e desconfiado é o seu comportamento. Freud, ele analisa ali que, em última análise, né, são exatamente as pessoas que levaram mais longe a sua, digamos, santidade, as que censuram, né, dos piores pecados.
Então, desta forma, o sentimento de culpa ele pode ter duas origens. Uma que surge do medo da autoridade, tem medo da autoridade, seja a autoridade do meio social, seja a autoridade do bojo familiar, devido ao desamparo, à agressividade. E a segunda que seria que surge do medo desse superego, desse julgamento, dessa punição. Não é outra pessoa que está punindo, é a nossa consciência, é o nosso superego. Então, a primeira, ela insiste ali, né? Essa primeira que eu falo é o medo da autoridade. Então, essa primeira, ela insiste ali em uma renúncia às satisfações pulsionais. E a segunda, que ao mesmo tempo em que faz isso, ela exige punição, já que não é possível esconder nada do superego. Então, a continuação daqueles desejos proibidos. A renúncia à satisfação das pulsões, ela não é o suficiente. Por quê? Porque o desejo persiste e ele não pode ser ocultado do superego. Talvez esteja aqui a solução desse paradoxo que foi anteriormente apontado. O homem de vida escorreita, ele pode abrigar ali no seu seio desejos pecaminosos, dos quais ele vai se culpar posteriormente. Então, a primeira etapa, que seria ali a renúncia às próprias satisfações, para não se perder o amor da autoridade, é o suficiente. E não permanece nenhum sentimento de culpa, porque eu estou me submetendo àquela autoridade. E se eu deixar isso, o sentimento de culpa vem. Então, com essa instauração do superego, as coisas elas começam a se alterar. Então, não basta a renúncia. Ela já não tem mais um efeito completamente liberador. Que, apesar da renúncia, o sentimento de culpa ele se instala. A agressividade da consciência ela continua. A agressividade da autoridade. Então, o Freud ele procurou explicar o fato de que cada nova renúncia que nós fazemos aumenta a severidade e a intolerância da consciência pelo fato de que, vamos lá na criança, de que a criança ela é forçada a renunciar à satisfação da sua agressividade vingativa, mediante ali o mecanismo de uma identificação que é a autoridade inatacável. Em quem ela vai se identificar? Com o adulto. Ela tem ali o espelho. A criança ela aprende de uma forma pedagógica. Ela aprende copiando o adulto, seja o pai, a mãe, o irmão, o tio, né? Seja o pai perverso, a mãe boazinha, o pai bonzinho, a mãe perversa. Então ela vai se espelhando, ela é uma cópia. Então nós sempre estamos duplicando para as crianças. Essa transformação, ela isso daí ela transforma-se então em um superego que está entrando na posse de toda a agressividade que a criança gostaria de exercer contra ele, porque ela aprendeu ali. Então é importante ressaltar que a severidade original do superego não representa apenas a severidade do objeto. O objeto de desejo, o meu objeto de amor, que foi ali experimentada pela criança. Vamos dizer assim, o primeiro objeto de amor da criança é a mãe. Então, quando ela não é correspondida, vai surgindo essa agressividade. A criança ela vai colocando ali alguns mecanismos de defesa. Ela vai começar a chorar muito, vai começar a cair, se machucar à toa. Ela vai começar a fazer algumas coisas de crianças, para chamar a atenção dos pais. Então, Freud, ele bota ali um ponto de vista enfatizando que, por exemplo, uma discípula, né, de Abraham, Karl Abraham, que foi Melanie Klein, ela diz ali que a experiência mostra, contudo, que a severidade desse superego que uma criança desenvolve de maneira nenhuma corresponde à severidade
de um tratamento que ela teve com outra criança, mas sim com aquele desamparo que ele teve ali no seu bojo. Nós podemos ver aí que a formação do superego, o surgimento da consciência, os fatores constitucionais e inatos, assim como as influências do ambiente real, ele atua de uma forma combinada. Então, até aqui, o sentimento de culpa, ele foi relacionado com a tensão existente entre o ego e o superego que é proibido. Então, Freud, ele vai mais além ali, afirmando que não podemos afastar a suposição de que o sentimento de culpa do homem, ele se origina dentro de um complexo de Édipo. Podemos dizer aí que no desenvolvimento individual, ao desenvolvimento filogenético, pode-se também asseverar que quando uma criança reage às suas primeiras grandes frustrações pulsionais com uma agressividade excessivamente forte e um ego correspondentemente severo, então ela está seguindo o modelo filogenético. Por quê? Porque nós somos 50% pai, temos carga genética do pai, e 50% carga genética da mãe. Então, isso se junta. Então, além de tudo que nós aprendemos, que a criança aprende no ambiente, também existe essa carga genética. Freud, ao vincular, né, essa fatalidade que é inevitável ao sentimento de culpa, ao fato de este ser também expressão tanto de um conflito devido a essa ambivalência primordial dos sentimentos para com o pai, quanto aquela eterna luta, né, entre Eros e o instinto de destruição ou de morte. Você já reparou, por exemplo, na sua família, quando você fala, nossa, essa criança, esse meu filho, ele lembra, né? O meu avô lembra isso, lembra o pai, é o pai, né, cuspido, escarrado. Então, tá aí a filogenética. Nossa, ele é zangado igual a avó, ele é isso, né? Fazendo essas comparações. Uma dica: nunca faça uma comparação de uma criança a um adulto ou com outra criança, porque isso é demasiadamente um sofrimento para a criança. Ela não quer ser comparada, ela é um ser único. Quando você compara seu filho com aquele meu filho mais velho, ele é tão dedicado e esse aqui não quer saber de nada, você está destruindo tudo aquilo de bonito que ele já havia está construindo. E isso vai gerar um conflito. E esse conflito ele está fadado a se expressar ali das maneiras mais rude. Por quê? Porque ele está tentando ali estabelecer a consciência. Ele criar uma coisa positiva, mas com toda essa comparação, o que ele vai criar ali? O primeiro sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, ele é representado com o mais importante problema do desenvolvimento da civilização. É o preço que pagamos por nossos avanços em termos de civilização, é uma perca da felicidade pela intensificação do sentimento de culpa. Você não sente culpa? Muitas vezes as pessoas sentem culpa. Nossa, meu salário veio a mais, eu preciso reclamar, não sou merecedora, né, de estar no topo, eu não mereço ter isso, né? Você merece. Quem falou que não? Você vai se sentir culpado até pelas coisas boas que estão acontecendo. E as pessoas ainda têm ali o jargão de falar, né? Ah, se melhorar, piora. Não piora, se melhorar, fica melhor ainda. Não tem que ter culpa, não tem que ter remorso. Então, lá no fundo, o sentimento de culpa nada mais é do que uma variedade topográfica demarcada da ansiedade que aconteceu ali nas suas fases posteriores, que coincide com o medo da autoridade, ou seja, do superego. O medo desse agente crítico, a necessidade de punição, ela constitui uma manifestação instintiva por parte do ego que se tornou masoquista,
sob a influência de um superego sádico. Olha só, às vezes acontece assim, a- o pai ou a mãe vai tratar uma criança da mesma maneira que ele era tratado. Isso é um sadismo. Isso é uma violência. Isso é uma exposição à criança. Tipo, vamos supor, eu tomava banho gelado no frio. E por que que eu tenho que dar banho gelado no meu filho se eu tenho disponibilidade de ter ali uma água morna, água quente? Ah, porque acontecia isso comigo? Olha só a cultura. Então, a exposição feita até o presente momento, ela não deixa de encarar também algumas contradições, né? Que Freud dizia que em determinadas fases o sentimento de culpa era uma consequência dos atos agressivos de alguém que se abstivera, que teve. Então, já que eu passei por isso, eu, de uma forma sádica, vou passar para o meu filho. Então, eu estou me vingando dele, porque já que eu não pude me vingar da minha mãe ou do meu pai, que fez isso comigo. Então, você vê, né, que vai se tornando uma bola de neve. Então, no seu começo histórico, constitui ali uma consequência de um ato de agressão que pode ser executado ou que foi executado se você foi repetindo ali padrão. Então, mas eu não sabia, eu faço isso porque eu acostumei, porque fui criada assim. Olha só. Então, quando eu estou me justificando, a culpa ela está querendo sair, porque você não tinha necessidade de fazer. Então, esse sentimento de culpa, ele coincide com o remorso por uma ação efetuada, mesmo que ela seja ali, que ela tenha sido aprendida durante os anos ali da sua vida. Então, a instituição do superego, ele alterou ali, ele altera uma situação, devido que à onisciência deste. Eu aprendi assim, eu tenho que fazer assim. Isso tem um nome. Isso é Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Quem disse? Você pode mudar. Então, a diferença entre uma agressão pretendida e uma executada, ela diminui consideravelmente. Então, é uma possibilidade a examinar a de que um sentimento de culpa surgido do remorso por uma ação má, ela deve ser sempre, e ela é consciente, porque se veio o remorso, ela foi consciente. Então, ao passo que o sentimento de culpa, quando ele é originado da percepção de um impulso mau, ele pode permanecer ali no consciente, exatamente o que eu acabei de explicar anteriormente. Então, por exemplo, o caso de neurose obsessiva nos mostra que a resposta ela não é tão fácil assim, porque há também uma outra contradição que diz respeito a um problema de energia agressiva do superego, que nós podemos aí chamar de síndrome do Hulk, né? Então, num ponto de vista, essa energia é uma continuação daquela energia punitiva da autoridade externa. Alguém está me punindo e eu vou ter essa energia agressiva desse superego. Eu tenho que direcionar alguém. Então, ela ali constitui ali nessa própria energia agressiva do indivíduo, que não foi ali utilizada para quem ele deveria utilizar. Então, ele vai utilizar em outras maneiras. Então, de qualquer maneira, qualquer caso, nós estamos lidando com uma agressividade deslocada para dentro. E quando eu não consigo botar ela para fora, eu tenho essa agressividade. Posso entrar dentro aí da síndrome do Hulk. Então, o Freud, ele é bastante enfático ao declarar que apenas a frustração das pulsões agressivas, ela gera esse sentimento de culpa. Quem não tem culpa são apenas os psicopatas, que aí, né, a psicopatia, ela pode ser ali um problema de nascença, um defeito físico, que é olhado pela neurociência, né?
que a pessoa ela não tem nenhum tipo de culpa ou remorso. Então, quando uma pulsão ela sofre um recalque, os seus elementos libidinosos eles se convertem em sintomas. E os seus componentes agressivos em sentimento de culpa, paradoxalmente, ela pode conduzir a atos de delinquência. Então, Freud escreveu uma vez um artigo chamado Criminosos, né? Em consequência de um sentimento de culpa, aonde ele assinalou ali as ações proibitivas praticadas por indivíduos delinquentes que traz ali para os seus autores como que se fosse um alívio mental. Então, toda delinquência que nós vemos é um alívio mental, é uma descarga, né, de tudo isso que esse jovem, essa pessoa adulta sofreu ali na infância. Por isso que fala delinquentes. Eles estão ali fazendo esse alívio. A delinquência, né? Roubar, maltratar, pichar, fazer tudo isso, né? Então, esse alívio mental ali, sofrendo ali um opressivo sentimento de culpa, cuja origem, né, nós já conhecemos. Então, o criminoso, ele consegue atenuar a opressão, já que depois de cometido o delito, essa delinquência, essa pessoa passa, pelo menos, vamos dizer aí, ele consegue vincular o seu sentimento de culpa a algo que ele fez. Por mais paradoxal que isso possa parecer, né, nós podemos aí sustentar que o sentimento de culpa ele se encontrava presente antes daquela ação má, mas não tendo surgido ali a partir dela, mas inversamente. A iniquidade ela decorreu do sentimento dessa culpa. Então, como já vimos, a tensão entre o ego e o superego, ele sempre clama por punição. Então, o indivíduo, ele se sente culpado, sem saber de quê, por muitas vezes. E o superego lhe diz: cometestes um crime, deve ser punido. Então, esse sentimento, ele é tão forte que a pessoa acaba por cometer alguma ação mal, que lhe traga ali a punição pela qual o superego anseia. Mas, de onde surge esse obscuro sentimento de culpa? Então, isso daí é um resultado invariável do trabalho ali analítico, né? Que é o quê? Trazer ali e demonstrar que esse obscuro sentimento de culpa, ele provém aí desse complexo de Édipo. Então, verifica-se então que o sentimento de culpa, ele está vinculado a dois crimes humanos, o desamparo e também o trauma, que conduz ali uma necessidade inconsciente de punição. E que talvez por isso, né, toda neurose ela oculte ali uma cota de sentimento inconsciente dessa culpa. Então verifica-se que o sentimento de culpa ele está vinculado a dois crimes humanos, que é o desamparo e também o trauma, que conduzem aí a uma necessidade inconsciente de punição, de autopunição. E que talvez por isso toda neurose ela oculte uma cota de sentimento inconsciente de culpa. O sentimento de culpa, ele nem sempre aflora no campo da consciência. Pode encontrar-se ali recalcado e se manifestar indiretamente por alguns de seus efeitos, como, por exemplo, irritabilidade, mau humor, apatia, depressão, perturbações psicossomáticas, e aí uma série de coisas. Então, também pode expressar-se também por uma tensão intrapsíquica que ocasiona ali um estado de profundo mal-estar, acompanhado por um sofrimento contínuo, a depressão e pela ideia de que alguma catástrofe poderia acontecer. Então, essas últimas expressões, elas estão associadas a uma inevitável necessidade de castigo. O conteúdo psicológico de culpa é assim: eu não sou bom, eu mereço um castigo. O próprio indivíduo, impulsionado por esse sentimento inconsciente de culpa e punição, ele provoca, através de uma compulsão repetitiva,
uma compulsão, podemos dizer assim, alimentar, uma compulsão de compras, que é um vazio que tem ali, né? Então, são situações adversas das quais irão posteriormente se queixar. Tem um artigo que Freud escreveu, Inibições, Sintomas e Ansiedade, onde ele costura ali, né, que o sentimento de culpa é a necessidade de punição como um tipo de resistência proveniente do superego, que se opõe a todo movimento no sentido do êxito, inclusive, portanto, a recuperação ali do próprio paciente pela análise. Freud, ele não albergava dúvidas de que a ansiedade e a culpa, elas estão estreitamente conectadas entre si, mas ele sustentava que o termo culpa, só poderia ser aplicado a manifestações de consciência que eram resultado da atuação e do desenvolvimento do superego. O superego, ele surge como uma sequela do complexo do Édipo, sendo ali o seu herdeiro. Então, teríamos aí que destacar a possibilidade de sentimentos de culpa nos estados precoces do desenvolvimento da criança. Vamos falar sobre a cultura? Para a gente entender toda essa culpa? Vamos falar então. Para Freud, se a cultura ela é a via que leva toda a família à sociedade, então ela está ligado indissoluvelmente a uma exaltação dos sentimentos de culpa. Então, dessa forma, é inevitável se aceitarmos a hipótese da universalidade de tudo isso que está acontecendo. Na realidade, o sentimento de culpa ela domina toda a vida instintiva, não apenas porque impede a satisfação das pulsões, mas porque contribui para o incremento do masoquismo. O sentimento de culpa, ele constitui, pois, uma expressão típica da relação existente entre a agressividade que caracteriza ali o superego em função da dependência do instinto de morte e a necessidade de castigo que manifesta o ego submetendo-se a ele. Então, o termo cultura, ele também pode ser definido como civilização, ou ainda como um sistema de ideias, sistema de conhecimentos, sistema de técnicas e artefatos, padrões de comportamentos que caracterizam ali uma sociedade, ou seja, conteúdo social. Então, podemos perceber que a definição apresentada ali por Freud, ele aproxima-se de ambos os termos, que são ali utilizados dessa forma em conversas como sinônimos, tendo sempre em vista a discussão precedente que ressaltava a preocupação de Freud em destacar que seria o aspecto da construção e regulação inerente a qualquer sociedade humana. Segundo, o trabalho de invenção de um modo de vida humano, uma vez que a orientação natural lhe falta estruturalmente. O trabalho da cultura tem, ao mesmo tempo, o aspecto coletivo e individual, derivado ali do fato de a constituição psíquica só se dá na relação com o outro. Não existe uma constituição solitária. Sempre precisa do outro. Ah, mas eu gosto de ficar sozinha. Então não é solitária. Aí é solitude. Você gosta de estar sozinha. É diferente. Pesquisem aí a diferença entre solidão e solitude. Assim, o trabalho da cultura ele é solicitado pelo inacabamento inaugural do bebê humano. Podemos chamar de desamparo, porque é um trabalho inacabado. Ele foi desamparado, que constitui aí em sua dependência e relação que o constitui atravessado pela linguagem. O desamparo indica que a estrutura da atividade psíquica ela é marcada pela alteridade e pode levar o sujeito a perder o contato com a realidade, quer dizer, por uma irrupção da interpretação do bojo familiar que vai refletir ali na cultural. Então, contemporânea ali ao nascimento
dessa vida psíquica. Então, Freud, ele procurou descrever ali o funcionamento desse aparelho psíquico em termos de movimentação energética e de registros dessa movimentação. Então, ele utilizava ali nomenclaturas biológicas referindo-se a grupos de neurônios, né? Entrando ali, porque ele trabalhava na neurologia, então ele referiu-se ali a grupos de neurônios, mas o aparelho que descreve se refere ao homem enquanto ser ali de linguagem, que precisa construir uma orientação para a sua ação no mundo, e não a ser um ser biológico orientado por instintos. Então, Jacques Lacan, ele sustenta que trataria ali, na verdade, de uma topologia da subjetividade, que é a partir dessas considerações que nós podemos pensar ali referente ao desamparo. Por quê? Porque devido à dependência do bebê humano, é um outro, ou seja, é a mãe ou o seu tutor que lhe proporciona a satisfação, a alimentação, a higiene, tudo isso que o bebê precisa, o carinho, o afeto. Uma vez que o bebê ele é incapaz de levar a cabo aí uma ação específica, né? Ir lá, pegar uma madeira, cortar o leite, pôr no micro-ondas, esquentar e fazer qualquer coisa assim, limpar. O bebê não consegue fazer isso. Ele depende do outro. Então, ele não, então são alterações, são ações específicas, entre aspas, né? Alteração do mundo externo que fornece. Ele precisa que alguém forneça essa satisfação. Então, o desamparo, ele refere-se ali à dependência do outro para a sua autopreservação, assim como o medo, quando ele não é exagerado, quando ele não é uma fobia, ele é apenas para a nossa autopreservação. Então, mas essa ajuda externa não se reduz à satisfação da necessidade, introduzindo ali a criança na ordem simbólica, ao exigir ali a mediação do outro para a obtenção da satisfação, que acaba ali por exigir ali uma função de comunicação. Por que função de comunicação? A mãe ela é capaz de identificar no bebê quando ele está chorando de fome, quando ele chora de dor, quando ele chora por manha. Isso já é uma linguagem. Freud ele aponta ali que essa via de descarga ali por uma ajuda alheia adquire assim a importantíssima função ali da comunicação. E o desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais. As articulações, né, que referente às experiências de satisfação, é acompanhada no homem de uma mediação. A linguagem que vem através do outro humano, através de uma mediação, a linguagem que vem é que a criança ela vai ficar totalmente dependente desse tipo de linguagem. Então, Freud trata ali, portanto, de um aparelho que constitui em torno do problema da satisfação. Então, podemos dizer aí que, uma vez que o homem ele não é um animal natural orientado por instintos, porém, ele precisa ali forjar formas de orientação para a satisfação. A insistência ali do mal-estar, né, quando a gente se refere à felicidade, ela é uma construção ideativa valorizada pelo humano como um objetivo da vida, se pensada ali sobre a égide dos princípios. Então, ela passa a ser buscada através de uma negativa, a felicidade, né? Buscar a felicidade. Então, o que vai acontecendo? O que é buscar a felicidade? Evitar o desprazer. Embora Freud mesmo afirma que não há nada preparado para que ela seja alcançada, nem no microcosmo, nem no macrocosmo. Diante desse quadro, fazem-se ali necessárias as construções de alternativas para contornar o desprazer, da não satisfação direta das pulsões. A vida, tal como a encontramos, ela é árdua demais para nós e proporciona muito sofrimento, proporciona frustrações, decepções, tarefas impossíveis, a fim
de suportá-las. Então, não podemos dispensar as medidas paliativas. Tem um autor que se chama Zygmunt Bauman, onde ele se dedica a estudar as questões da contemporaneidade, onde ele propõe que nós estamos diante de uma nova era. Porque diante de um novo momento social que prega a satisfação individual, porém ela é marcada por exigências constantes de mudanças que acabam aí por gerar insegurança. E é por isso que ele fala muito referente a relacionamentos líquidos. Estou aqui, estou ali na mídia social, se eu não gosto do seu comentário, eu vou lá e cancelo você. Por quê? Medo dessa frustração. Então, eu prefiro cortar do que sofrer essas frustrações. Então, Bauman, desde o início, né, onde ele fala que os grupos humanos instituem organizações não naturais em relação às quais poderiam julgar ali organizado. Mas o que seria o organizado? Aquilo que é puro e aquilo que é correto. E o que é o desorganizado? Aquilo que é diferente, aquilo que é impuro, aquilo que é errado. Começa-se assim, então, estabelecer normas para o funcionamento adequado de um grupo e vai surgindo aí o clã, vai surgindo a civilização. Então, no mundo pós-moderno, o critério de adequação social é a capacidade de participar do jogo do mercado, as mídias sociais, o marketing, tudo isso. Então, a ordem passa a ser cada vez mais o desmantelamento da ordem anterior e a instituição de uma nova, que fatalmente ela é temporária. Por quê? Porque ela é vazia de conteúdo. Ela não te leva ao saber, não te leva ao conhecer, mas sim aquilo que vem daqui a pouco, pum, some, acaba. É uma coisa líquida. Com toda essa tecnologia que estamos vivendo, o que está acabando? A curiosidade. A curiosidade nos leva a subir mais um degrau, a buscar mais um conhecimento, a buscar mais um saber. Então, tudo isso que está acontecendo, daqui a pouco já acaba. Não vamos ter, as pessoas não vão ter mais histórias para contar para os seus herdeiros, para os seus filhos, para os seus netos. Não vão ter mais histórias de falar, olha, eu subia na árvore, olha, eu fazia isso, eu fazia carrinho de rolemã, eu brincava de boneca, porque está tudo líquido. Não se estão criando mais vínculo. E esse é o contexto contemporâneo. Porque o homem, ele tem que mostrar-se capaz de ser seduzido pela curiosidade. E essa curiosidade de saber uma profissão nova, assumir uma arte que estava escondida, fazer coisas para ele desenvolver, porque a satisfação, a felicidade, ela não está no objeto que deterioriza, num celular, num carro. A felicidade está quando você promove o bem-estar a outra pessoa, quando você contribui para o conhecimento dessa pessoa. Isso é o quê? É uma constante renovação. Mas, porém, o mercado, ele está numa constante renovação, mas uma renovação de consumo, de se regozijar com a sorte de vestir, de despir identidades, criando máscaras, né? De passar a vida na caça interminável de cada vez mais intensas sensações e de cada vez mais inebriantes experiências vazias, sem sentidos. O que não pode participar do jogo são consumidores falhos, ou seja, os pobres. Ah, eu vou fazer um carnê de 24 meses, 36 meses. Tudo bem, mas você é um consumidor falho, você está querendo entrar num grupo que você não tem a capacidade. E isso vai frustrando, e isso a pessoa vai também falar, vai levando ela a flashes lá da infância, do desamparo, porque ela acredita que se ela está num grupo desse alto, dessa parte social, cultural, né, ela vai estar pertencendo. E quando ela não está, ela volta, né? Tem um retrocesso. Então, essa exigência de constante modificação é a característica geral da sociedade contemporânea. O que nós podemos
nomear como fluidez pós-moderna. Então, diante da ordem da fluidez, homens, mulheres, adultos, crianças, elas precisam mostrar-se hábeis para mudar constantemente, como se fosse um camaleão. Depende de onde ele está, o ambiente, ele vai mudando a pele, a cor, né? O que abrange ali tanto as relações afetivas. Abrange também, afeta também o trabalho, os valores morais, os gostos, as preferências. O homem, ele deve construir a sua identidade em movimentos positivos relacionados à curiosidade. Abrange também, afeta também o trabalho, os valores morais, os gostos, as preferências. Então, o homem, ele deve construir a sua identidade em movimentos positivos relacionados à curiosidade. Eu estava falando com meus alunos o seguinte, né? As pessoas estão realmente perdendo a curiosidade. Eu, na minha época de faculdade, lá na década de 80, eu tinha que ir para a biblioteca pesquisar ou escrever o artigo que eu precisava para me levar para a faculdade, ou mesmo no colégio, ou tirar cópia, e ir na máquina de escrever. Olha só. Hoje não, hoje é Ctrl+C, Ctrl+V, copia, cola, pronto, está feito. Mas o que que você está fazendo? Você está lendo? Você está criando conteúdo? Então, essa fluidez líquida, ela está impedindo que as pessoas fixem, né, o conhecer, o saber. O efeito desse imperativo de mudança é porque as pessoas estão inseguras, né? Eu estou aqui, estou nadando, estou pegando tudo, entendeu? Tudo quanto é boia, boia furada, boia rasa. É uma insegurança, esse medo. Então, nessa lógica, toda demora ela é entendida como uma demora de satisfação. O homem pós-moderno ele pode e deve satisfazer, mas como? Quando ele se realiza primeiro e depois ele leva um benefício a alguém. Isso é uma satisfação. Ah, o sexo é uma satisfação? É temporária. E depois, o que que você vai fazer? Fumar um cigarro, virar do lado, dormir? Né? Ah, comprar, compulsão à compra. Tá, tudo bem. Você comprou um sapato que fazia tempo que você queria, mas depois você não perde interesse naquilo? E aí? Então, é uma coisa líquida, é uma coisa que vem e vai. Bauman, ele propõe que a sociedade contemporânea ela permite ali uma maior satisfação imediata individual, mas ela é marcada pela insegurança porque ela não é uma coisa permanente. Então, observando aí todo esse cotidiano social contemporâneo, nós temos que concordar com o Zygmunt Bauman quanto à ideia de que a fluidez, as mudanças constantes, elas são características marcantes do nosso tempo hoje, porque ele foi construído ali no passado, ali pelo desamparo. Podemos concordar que isso não se faz sem mal-estar. Por quê? Os relacionamentos hoje são igual café expresso, não se tem um vínculo. No enorme consumo de medicações que nós vemos, né, dentro da psiquiatria, para poder mascarar o sofrimento psíquico. A quantidade enorme de ansiolíticos, de antidepressivo que as pessoas estão tomando devido a essa fluidez, a esse vazio. É preciso apontar quando se utiliza ali, por exemplo, o texto de Freud, quando o autor ele toma um sentido equivocado, porque ele aproxima-se ali dois pontos diferentes de análise. Primeiro, a cultura como um projeto sempre incompleto, que responde ali ao desamparo estrutural e também às diferentes modalidades de construção social, ou seja, aproximar algo que é da ordem de uma estrutura com algo da ordem da diversidade dos conteúdos sociológicos, diferente daquele que expressava-se ali na época em que Freud criou a psicanálise, e que esse manejo tem consequências singulares, mas não podemos aí concordar que não haja um manejo, ou que esse manejo consiga ultrapassar ali essa falta radical
em que o ser de linguagem se constitui a primeira linguagem do bebê com a mãe ou com o seu tutor. Qual é a primeira linguagem do bebê? Quando ele está sendo amamentado, linguagem no olhar, ele se vê pelo olhar da mãe. Podemos concluir que não é nesse ponto de formulação dos problemas que o espaço para a discussão dos impasses clínicos que nós temos hoje dentro do setting analítico, hoje atual, ele deva ser ali buscado. Porque, na verdade, a partir dessa reflexão, né, dessa provocação que eu faço com você, deixo aqui essa proposta, que é onde podemos dizer que o mal-estar ele é inerente à civilização, quaisquer que sejam os avanços. Esses avanços podem alcançar. Sendo assim, o papel da civilização seria buscar constantemente formas de contorná-lo, porque a civilização é inacabada, a sociedade é inacabada. Mesmo sabendo da saída, que o projeto seja completamente inacabado. Quando uma coisa acaba? Quando alguém morre, acabou. Morreu, enterrou, acabou para ela. Então, cada cultura, ela procura formas de condução, de condição, para quê? Para esse mal-estar que é inerente à sua própria constituição enquanto cultura. Ao abordar ali o mal-estar na cultura, Freud, ele trata de uma condição inerente ao homem enquanto ser pertencer de cultura. Nós somos seres de cultura. A radicalidade da proposta freudiana, no caso, né, do mal-estar na civilização, que não se trata de uma questão de proibição ou permissão, que seria o totem ou tabu, mas de impossibilidade. Proibir e permitir já seriam tentativas da cultura de dar um tratamento, um contorno ao mal-estar estrutural que a caracterizou. Mas aonde que foi caracterizado? Lá atrás com o nosso desamparo. Por isso, esse sentimento de culpa que carregamos. Para você não carregar isso, seja um psicanalista ou faça análise. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Fica bem.